Nós começamos uma série de mensagens tratando da questão da fé, a importância de entendermos e compreendermos a vida na fé. E hoje nós vamos estudar o tema Testemunhando minha fé. É nosso dever como cristãos testemunharmos a nossa fé. E eu vejo muitas pessoas que querem testemunhar a fé e às vezes de forma equivocada e errada. Sabe que tem muita gente que quer levar a vida da fé a ferro e fogo. Quer, desculpe a expressão, mas enfiar a fé goela abaixo nas pessoas. Às vezes um certo espírito de soberba. E não é dessa forma que nós testemunhamos a fé. A nossa fé é testemunhada no nosso dia a dia, através das nossas ações, através das nossas atitudes, aprendendo com Deus e vivendo de acordo com aquilo que Ele nos ensina. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, ele nos mostra como nós devemos testemunhar a nossa fé. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Queremos te agradecer por tua palavra que não volta vazia. Queremos te agradecer pelo teu amor que nos guarda, que nos dirige. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos guiado e nos conduzido em tudo o que nós temos feito. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por este amor incondicional. Obrigado porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque em todas as coisas nós temos visto as tuas mãos nos guiando, nos dirigindo e nos conduzindo. Fala nesta hora, Pai, aos nossos corações, que o teu santo e precioso Espírito nos convença, Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos falará nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos aprendendo a cada culto, a cada reunião, a maneira de vida que um cristão tem que ter. Nós temos aprendido a desenvolver uma vida livres do medo. Nós aprendemos domingo que muitas pessoas viveram durante muitos anos do lado de convivendo com muito temor, com muito terror, amedrontados na sua forma de viver. Muitas pessoas nunca sonharam porque tinham medo de realizar o sonho. Porque pensavam, para que sonhar se eu não tenho condições de realizar o meu sonho? Para que desejar algo que eu sei que é impossível para mim? E nós aprendemos nestas reuniões que muitas pessoas, porque passaram por traumas na vida, sequelas, dificuldades, situações adversas, e até algumas pessoas que passaram por privações na vida, e eu dei o meu testemunho, porque eu fui uma pessoa que passei por muitas privações, eu tenho dito isso na igreja, e algumas pessoas que foram criadas num ambiente e quando cresceram, chegaram à vida adulta, começaram a pensar, bom, isso não é para mim, eu não tenho condições disso, quem sou eu, coitadinho de mim. E também vimos algumas pessoas que tiveram tudo em termos de condições, de recursos, mas passaram por tantos traumas na vida, tantas situações que começaram a somatizar o medo e passaram a desenvolver problemas
psicossomáticos, pânico, depressão, vontade de não viver mais, e entre tantas outras coisas. E nós estamos aprendendo que a fé é o antídoto. A fé é o antídoto de Deus para nós curarmos todos esses males que têm se levantado contra a sua vida. Também aprendemos que o medo é oposto à fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. Não dá para ter os dois. Não dá para viver uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida. Não dá para testemunhar a vida na fé, a nossa fé, se nós vivermos uma vida com espírito de covardia e com medo. E hoje nós vamos dar um passo adiante. Então é importante você entender que o mundo sobrenatural, o sobrenatural de Deus, ele é vivido através da fé. A fé é algo que foge à lógica humana. É algo que nós não temos como dimensionar, porque a fé tem um poder sobrenatural. Se eu quero tocar o sobrenatural, é impossível que eu toque o sobrenatural através da minha força de vontade, do meu pensamento positivo, do meu desejo, do meu choro, da minha tristeza. Só a fé é capaz de mover o sobrenatural. Amém? Então, quando você vê, eu falo isso com muito pesar, mas também com muito respeito, mas também é importante que a igreja saiba, quando você vê alguém, por exemplo, olha, você coloque um dinheiro no envelope e você vai ser curado. Isso é uma grande mentira. Olha, compre aqui. Eu vi esta semana uma igreja que está vendendo colher de pedreiro, porque é para você edificar bem a sua obra. E então você compra uma colher de pedreiro, que é para você colocar em cima do seu contrato, do seu projeto e aquilo. Então tudo isso é vender ilusão, é uma forma de roubar as pessoas, é uma forma de enganar as ovelhas. Isso não é vida de fé. A fé não está num crucifixo que eu uso, a fé não está num patuá que eu tenho na carteira, a fé não está numa imagem que eu guardo em casa. A fé, ela só é válida, ela só tem autenticidade quando eu a coloco em Jesus. A fé só exerce a função que ela tem de poder e de fazer com que o sobrenatural aconteça quando eu coloco a minha fé em Jesus. Aí a minha fé é ativada. Amém? Então, Paulo diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É uma convicção, diz Paulo, de fatos que não se veem. Então, o que a fé gera em mim, em você, que nós temos que entender? Eu tenho que compreender isso. O que eu preciso entender, pastor? Que a fé me faz olhar para alguma coisa, mesmo que isso não exista, ou mesmo que não exista condições humanas para que isso aconteça, ao meu ver, mesmo que eu não tenha os recursos necessários para que isso aconteça, a fé me faz enxergar e sonhar com algo que não existe, pronto. Sabe quando você deita, às vezes, e fica sonhando com alguma coisa, imaginando? A fé tem condições de materializar esse projeto e esse sonho. Amém? Então, a fé é algo muito sério. Eu não posso colocar a minha fé em qualquer coisa. Eu, quando eu era jovenzinho, eu era muito pessimista e eu era muito vidrado nessas questões de patuá. Eu tinha um patuazinho que minha mãe fez, costuradinho dentro da... Rabo de lagartixa nunca, eu tinha um rabo de um pé de coelho, pé de coelho, era um trevo de 4 folhas, não é? Enfim, nota de $1, então eu tinha essas coisas todas, eu era uma pessoa que como é o nome disso? Obrigado, supersticioso, então eu tinha muitas essas superstições, eu tinha essa questão muito aflorada.
E diziam assim, se você vê um gato preto de olho verde, corre que é encrenca. Eu nunca vi um gato preto que não tem olho verde. Todos têm. E eu tinha medo de gato. E é verdade, eu tinha essas coisas todas. Então eu andava com uma guia no pescoço e achava que aquilo era a minha proteção. E eu depositava toda a minha confiança e a minha esperança nestas coisas. E eu vi que isso nunca resolveu nada, nunca me levou a lugar algum. Se eu chegasse num lugar e eu fosse subir uma calçada, eu ia para subir, eu tinha que pôr a perna direita. Eu não podia entrar no lugar como eu entro hoje, se eu ponho a direita, se eu ponho a esquerda, se eu ponho o primeiro pé esquerdo com o sapato. Eu tinha essas coisas, essas superstições. E muitas pessoas dentro da igreja evangélica continuam vivendo com superstições. São supersticiosos, têm medo. Pastor, eu tenho um medo danado de a pessoa me fazer uma mandinga, me fazer uma macumba. Eu tenho um medo danado. Olha, você tem que testemunhar a sua fé e entender que estas coisas não pegam em nós. Pastor, você não tem medo de macumba? Eu tenho lá medo de macumba, mano. Eu dou-lhe um bico numa macumba. Se tiver uma nota de 50, vai para a despesa, que as crianças é muito em casa. Ninguém põe, né? Mas como que eu testemunho a minha fé? Eu testemunho a minha fé com uma guia no pescoço, eu testemunho a minha fé com um trevo de 4 folhas na minha carteira, eu testemunho a minha fé vindo para a igreja e levando para casa uma colher de pedreiro que o pastor ungiu. É assim que eu testemunho a minha fé? Não. Eu testemunho a minha fé colocando a minha fé em Jesus e tendo a certeza de que Ele está no controle absoluto da minha vida. E quem dirige, quem governa e quem conduz a minha vida, não são estas coisas superficiais, e sim o Deus que me amou, que me salvou, que se entregou por mim. A igreja precisa entender e amadurecer nesse sentido, todos nós, e você que sabe disso, precisa recordar e vivenciar. Então, você não pode permitir que situações do dia a dia roubem a sua esperança e anulem a sua fé. Por quê? Porque problemas existem para nos promover. O problema não é o caos na vida de um cristão. Você tem pessoas que não querem ter problema. Eu fujo de problema. Eu não quero confusão com ninguém. Agora, no dia a dia, na vida, surgem dificuldades. E as dificuldades vêm para que você possa testemunhar a sua fé e mostrar a diferença que a tua fé faz na sua vida. Por exemplo, se vem alguém que quer confusão contigo, quer encrenca, quer alguma coisa, você vai testemunhar através da sua fé que você não precisa entrar neste jogo. Se vem uma situação para te amedrontar, alguém querendo lhe causar terror, pânico, você vai testemunhar através da sua fé que você não tem medo de nada nem de ninguém. Nós não precisamos ter medo, porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Sabe que tem gente, não, porque eu sou da fé, pastor, eu sou da fé, mas aí vem a crise, a pessoa se desespera. Não, pastor, eu sou da fé, sou a pessoa que eu tenho muita fé. Mas aí veio um problema, a pessoa se acovarda, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a entrar em depressão, em desespero. Isso não é fé. É preciso que você abra a sua mente e compreenda que quem vive por fé não pode se atemorizar de más notícias. Porque sabe, tem um monte de gente nos cercando, tem um monte de gente olhando a conduta de um cristão. A Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, dificuldades vêm. Existem pessoas olhando a minha e a sua conduta. Sabe que tem gente olhando para ver o que o crente vai fazer nessa crise? Que está uma crise aí, está uma loucura, tem um monte de gente reclamando, muita dificuldade, muita luta. Você sabia que tem gente olhando
para ver se o cristão vai continuar indo para a igreja. Tem gente olhando para ver se o cristão vai continuar dizimando. Tem pessoas querendo saber se o cristão vai continuar ofertando, se vai continuar sendo generoso, ou se na hora da crise é melhor eu me encolher porque a dificuldade... Amado, sabe que tem pessoas ao seu lado e o seu testemunho nesse momento tem que ser um testemunho de vitória, uma palavra encorajadora. Sabe o que as pessoas têm que ouvir de nós? Nós não temos que mentir que não há crise. Há uma crise, há dificuldades. Mas você tem que dizer, olha, eu estou confiante em Deus, eu vou passar por isso, eu sei quem eu sou, as coisas não estão fáceis, se eu tiver que dar uma apertadinha no cinto aqui, eu vou dar, se eu tiver que mexer em algumas coisas, eu vou mexer, mas eu estou confiante em Deus, que tudo vai dar certo. Olha, nós não temos que nos acovardar. Sabe que a crise ela é boa para nós revermos algumas coisas? Eu mesmo estou revendo algumas coisas em casa, coisas que nós não usamos, coisas que você, às vezes, você tem uma televisão que tem 500 canais, só que você assiste 4. Então, você pode reduzir o seu plano, o seu pacote. Pastor, lá em casa a luz ficava ligada, era a farra do boi, ninguém esquentava. Bom, agora você começa a desligar, vai trocar a lâmpada incandescente por uma de LED. É óbvio que nós temos um senso e vamos colaborar com a nossa parte. Agora, você não tem que se desesperar. A crise é boa para nós revermos coisas, para você entender algumas situações. Agora, não tenha medo. Não tenha medo. A nossa confiança não está na dona Dilma Rousseff. A nossa confiança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Porque senão as pessoas vão começar a viver com medo. As pessoas vão viver cheias de temores no coração. Tem gente que, pastor, a questão financeira, meu problema não é esse. Sabe, o meu problema tem sido a questão familiar. Testemunha a sua fé dentro da sua família, amado. Sabe, às vezes, você tem dentro de casa alguém que quer ver a diferença que a igreja tem feito na sua vida. Olha, quem vem à igreja não pode continuar tendo os mesmos hábitos que tinha no passado. A pessoa, às vezes, sabe, gritava, falava alto, xingava, brigava com o cachorro, brigava com a mulher, brigava com o papagaio. Você começa a vir na igreja. Como que você testemunha a sua fé? Mudando o seu comportamento com as pessoas. Quem é medroso vai mostrar que não é mais. Olha, eu não tenho mais medo destas coisas, não. Eu sei que Deus está comigo. Quem era uma pessoa que arrumava muita confusão, não vai mais arrumar confusão com ninguém. Você vai mudar, vai testemunhar o que a tua fé fez em você. O que a graça de Deus mudou em sua vida. Então, existem várias maneiras de nós testemunharmos a nossa fé. No momento em que alguém precisa de ajuda, às vezes você não pode ajudar financeiramente. Às vezes você não pode cobrir financeiramente a vida de alguém. Mas você pode, através da sua fé, testemunhar e ajudar esta pessoa dizendo, olha, você vai sair dessa, conte com as minhas orações, eu estou com você, sabe, confie em Deus, olha, eu já passei por coisas piores na vida, conte o seu testemunho, conte a sua trajetória de vida, conte o que você já passou e como você superou através da vida na fé os seus problemas. Essa tem sido a minha vida, porque todos os lugares que eu vou, eu testemunho a minha fé. Nós estamos rodando agora, eu estava numa reunião com o Ireno, estamos rodando mais 1000 livros com o meu testemunho, para que a gente possa mandar isso adiante. Por quê? Qual o intuito? Porque quando alguém lê e diz assim, poxa, se Deus fez na vida desse cidadão, se ele passou por tudo isso que ele passou, ou se ele teve privações na vida, ao ponto de ter que sugar do chão uma vitamina porque não tinha mais o que comer, a vitamina caiu, se Deus fez, esse Deus pode fazer na minha vida. Nós temos que testemunhar. Sabe, eu não tenho vergonha das minhas origens, eu não tenho vergonha do que eu passei. Eu louvo a Deus pelo que eu passei e superei através da vida na fé.
Porque eu não tenho vergonha de falar que eu trabalhei de chapa, que eu fiquei aí descarregando caminhão para os outros, porque eu fui trabalhar na feira. Olha, foi muita dificuldade. Sabe que você tem uma loja, você andar com roupa bacana, e de repente você perde tudo, ir para uma feira vender bugiganga do Paraguai, era humilhante. Foi muito humilhante, mas através da minha fé, eu tive forças para recomeçar, para superar a humilhação, para superar tudo e erguer a minha cabeça. Então, às vezes, você passa uma dificuldade, pastor do céu. Sabe, eu estou num momento da minha vida muito delicado, financeiramente falando, está muito difícil, está faltando muita coisa. Amado, é a hora de você dizer, com toda essa luta, eu confio em Deus, eu vou superar. Você vai passar por tudo isso. Você tem que depositar a sua confiança e esperança em Deus e testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Porque ninguém está isento de uma luta, ninguém está isento de uma guerra. Olha, às vezes nós não fazemos nada. Você sai para trabalhar todo dia, tua vida, de repente é o governo, nós não roubamos ninguém. Você não se meteu com o dinheiro da Petrobras? Você não mexeu com... Mexeu. Tem pego de nós, né? O preço que está o combustível. Pois de repente surge um tumulto no Brasil todo. O Brasil estava em alta, agora está em baixa. E de repente resvala em nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos erguer a nossa cabeça e vamos continuar confiando em Deus. Amado, não tenha medo. Amém? A fé gera esta segurança. Segundo a Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ninguém testemunha a fé se acovardando. Ninguém testemunha a fé choramingando. Como que eu testemunho a minha fé? Levantando a tua cabeça. Pastor, eu tenho vergonha de falar o que eu estou passando. Não tenha vergonha. Volto a dizer, não tenha vergonha. Se alguém está passando por um momento delicado, talvez alguém que está me ouvindo agora através da internet, talvez alguém agora que esteja na Rádio Anchieta, alguém que me ouve agora através do YouTube, diga, pastor, eu tenho vergonha de falar o que eu estou passando. Não tenha vergonha. Sabe, levanta a tua cabeça e diz, eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que dias melhores virão, que o melhor Deus já preparou para mim. Eu estou aqui por antecedência, testemunhando através da minha fé, que eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus não vai me desamparar, eu sei que Deus não vai me abandonar, eu sei que Deus está neste barco comigo, meu barco não vai afundar, olha, não vai, nada vai me queimar. Olha, testemunhe a sua fé, testemunhe a sua fé, ponha a sua confiança em Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo está falando para Timóteo. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Paulo fala que ele recordava da fé que ele viu. Foram pessoas, Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, que testemunharam fé. Sabe que as pessoas vão se lembrar do seu testemunho de fé? Sabia? Quando você chega para alguém e começa a dizer, rapaz, olha, eu estou passando por isso aqui, mas eu me apeguei a Deus, eu estou confiante. Alguém um dia vai encontrar você na rua e vai dizer, fulano, como é que você está? Rapaz, eu estou bem, graças a Deus. E aquela fase? Passei, olha, graças a Deus deu tudo certo, Deus me ajudou, Deus me honrou. Sabe o que vai acontecer? Todo lugar que a pessoa for vai lembrar da tua fé. Eu tenho um amigo, quando a pessoa estiver em dificuldade, ela vai ligar para você, fulano, me diga alguma coisa aí, pelo amor de Deus, porque você é a única pessoa nesse país, nesse planeta, que me dá uma palavra de encorajamento. A pessoa vai lembrar de você. Sabe, o Brasil está cheio de pessimista. Todo mundo tem uma mente negativa. 90% da população brasileira tem uma mente negativa. Você vai conversar com as pessoas, está ruim, está mal, está péssimo, que desgraça. Amado,
Você tem saúde. Você tem uma família. Você tem um teto para dormir. Você tem o pão nosso de cada dia que não tem te faltado. Sabe, Deus tem suprido as suas necessidades. O que está nos faltando? Ah, pastor, é porque eu queria a minha casa própria. Vai chegar. Tem um tempo certo para tudo. E também se não chegar, graças a Deus pela vida, que é muito mais importante. Tem gente que daria casa e tudo para ter a família que você tem. Para ter a vida que você tem, a saúde que você tem, a paz que você tem. Tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Nós temos tudo aquilo que Deus já nos deu. Nós temos que agradecer e testemunhar e engrandecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Seja grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Amém? Porque o povo brasileiro olha para aquilo que não tem, olha para aquilo que não alcançou, mas não vê o que já alcançou na vida. Olha o que você já alcançou na tua vida, amado. Aleluia. E você então, hein, Alexandre? Olha aí, vai até casar? Isso é uma bênção tremenda, hein, Alexandre? Você é um homem de fé. Amém? Dá a mão para quem está do lado e diga, graças a Deus por aquilo que Deus já nos deu. Graças a Deus. Graças a Deus por aquilo que Deus já nos deu. Graças a Deus, Cosme. Graças a Deus. Graças a Deus, irmã Neuza. Graças a Deus, Irene. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus quer isso de nós, amados. Olha, nós temos a autoridade de Deus nos nossos lábios. Ao invés de usar a tua palavra para a derrota, usa para a vitória. Você tem autoridade nos seus lábios. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Você usa a autoridade que Deus tem. Olha, isso aqui não é brincadeira, amados. Sabe, olha, com todo respeito. Bíblia Sagrada não é brincadeira. Você não veio aqui numa quarta-feira, sabe, com frio, com chuva, para perder o seu tempo. Você está aqui porque isso é um lugar sério, nós estamos falando em nome de Deus. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Sabe, você tem autoridade, use-a, use em nome de Jesus. Nós temos que usar essa autoridade, sabe, eu creio em dias melhores, eu acredito que Deus tem o melhor para a minha vida. Talvez, volto a dizer, humanamente você não tenha condições, você não tenha possibilidade, mas Deus pode. Deus pode colocar alguém no seu caminho, Deus pode pôr alguém para cruzar a tua vida, a tua história. Sabe que Deus pode pôr alguém no cruzamento que você está, para mudar o curso da sua vida. Eu posso dizer isso, porque muitas vezes Deus fez isso comigo. Me colocou numa encruzilhada, eu disse, será que eu estou aqui sozinho? E era para estar sozinho, porque Deus ia colocar alguém naquela hora, e eu seria a única pessoa naquela encruzilhada que Deus me colocou para poder ser beneficiado. Então, às vezes, você fala, poxa, o que está acontecendo? Eu quero isso, mas eu não tenho condições. Olha, não depende do que você tem. Confia em Deus, porque às vezes nós não temos nada nas mãos. Eu me recordo muito da história de Davi. Davi estava trabalhando, sendo pastorzinho de ovelha, cuidando de ovelha, e chegou ao ponto do profeta chegar na casa de Davi, e todo mundo achar que o profeta ia ungir um dos filhos de Jessé, e esqueceram de Davi. E Jessé, sabe, nem lembrou do filho. O profeta diz, são esses seus filhos? Tem um que está cuidando de ovelha. Não vamos comer enquanto ele não chegar. Vai lá saber o que Davi estava pedindo a Deus em oração enquanto cuidava das ovelhas. Vai lá saber qual era o sonho que Davi tinha. Porque a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas vai saber as orações que Davi deve ter feito a Deus. Será que Davi de vez em quando, num momento de loucura, não falava, já pensou um dia eu sendo rei? Já pensou? Será que Davi não meditava, não pensava nisso? Será que isso foi uma coisa que Deus colocou para ele? Será que isso nunca passou no coração dele? Você sabe que tem coisas
que as pessoas veem acontecer na sua vida e nem imaginam que isso um dia já passou no teu coração. Às vezes você alcança alguma coisa, chegou em algum lugar, chegou num certo ponto da vida, e as pessoas dizem, como é que fulano conseguiu isso aí? Que sorte fulano teve na vida? Às vezes foi um sonho que você teve, e Deus usou pessoas para que esse sonho se tornasse realidade. Amados, nós ficaríamos aqui a noite toda falando sobre isso. O que Deus quer é que você testemunhe já aquilo que Ele tem feito na sua vida. Sabe, testemunhe aquela porta que Deus abriu, o livramento que Deus deu. Fale do momento da sua vida em que Deus colocou a mão, Deus interviu, Deus usou alguém para te abençoar. Deus colocou alguém no seu caminho, foi um verdadeiro anjo naquele momento. Sabe que tem pessoas nas nossas vidas que são como um andaime. Quem sabe aqui que é um andaime? Quem sabe levanta a mão. Andaime, quando você vai fazer uma obra, geralmente você contrata um andaime. E ele é feio, fica na frente da obra, a obra está feia, você monta lá um andaime. Às vezes o pessoal, o pedreiro sobe no andaime para poder rebocar a parede, para fazer alguma coisa. Isso é o andaime. O andaime ele é útil. Ele chega na obra, todo mundo fala, chegou o andaime, monta o andaime te leva lá em cima, lá no alto. Depois que a obra está pronta, recolhe-se o andaime, vai embora e ninguém nunca mais lembra que um dia teve andaime ali. Às vezes Deus usa andaimes nas nossas vidas, que são pessoas. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que são andaimes, que vem no momento que você precisa da sua vida, e a pessoa te ajuda, te dá um suporte, te põe lá em cima e depois diz, agora você não precisa mais, toca a vida porque eu pus o andaime. Talvez você precise de um andaime nessa noite. Talvez a sua oração seja, Deus, eu preciso realizar o meu sonho. Só que para Deus realizar o teu sonho, Ele vai pôr um andaime no teu caminho. Ele vai usar alguém, alguma pessoa, Ele vai fazer algo. E depois que isso acontecer, o andaime vai embora, mas a obra vai ficar pronta. Nós usamos andaime aqui dentro. Você não vê andaime aqui, mas você vê as paredes rebocadas. O andaime foi embora, mas ele foi útil. Quando você orar a Deus, Senhor, coloca alguém na minha vida, no meu caminho, para me ajudar nesse sonho, nesse projeto. Você sabe que eu vou dar um testemunho. Agora há pouco eu mostrei para o Ireno, eu abri a minha gaveta e disse, Ireno, está aqui um livro pronto, que eu não tenho ninguém para fazer esse livro. Está aqui. Puxei a gaveta, mostrei para ele todos os papéis escritos, CDs. Falei, é um livro, é um sonho. Foi assim com o meu primeiro livro, com o segundo, e eu tenho um terceiro livro dentro da minha gaveta. E estava conversando com o Irene sobre, nós vamos fazer. Sabe, Deus coloca alguém, mas está na minha gaveta há 4 anos. Há 4 anos está dentro da minha gaveta o livro. Está lá pronto, dentro da gaveta. Eu preciso digitar, fazer. Está há 4 anos. Mas o sonho não havia morrido. O sonho estava na gaveta. Estava no coração. Deus traz alguém, o sonho vai se tornar realidade. Então você tem um sonho, você tem um projeto. Amado, ore por ele, testemunhe, fale dele, não tenha vergonha, não tenha medo. Confie em Deus. Deus pode. Amém? Eu quero usar o testemunho do nosso presbítero Rogério. Ele trabalhou 20 anos em cartório. E um dia foi pedir um aumento. E a pessoa com muita educação falou assim para ele, se você quer ter um aumento, vai ter um cartório, você vai ser dono de um cartório, um dia você recebe um aumento. Foi muito educado com ele, disse, tá bom, obrigado. Ele terminou a faculdade de Direito, tirou o Cresce, abriu imobiliária, abriu o escritório de advocacia. E ele disse, você sabe que aquela ideia que aquele cara me deu não é ruim, eu vou estudar, vou prestar um concurso, vou ser dono de um cartório. E ele foi. Muita luta, muito trabalho. Olha, hoje o sonho se tornou realidade. Glórias a Deus. E eu estive numa monção de aplausos que ele recebeu na Câmara Municipal aqui de Itanhaém, e todo mundo lá, um monte de gente, e disse, bom, agora a monção de aplausos por aquilo que aconteceu, por toda essa trajetória, tal. Ele subiu e ele disse assim, na tribuna de honra da Câmara Municipal, eu quero exaltar
e engrandecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Ele eu não teria conseguido. Então, essa é a maneira que nós testemunhamos a nossa fé. Não foi fácil, eu acompanhei um pouco da trajetória, mas no final, ele alcançou o objetivo dele. Então, nós temos a plenitude de Cristo. Olha Romanos 15, 29. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Diga, eu tenho a plenitude da bênção de Cristo. Olha essa palavra no grego, temos ela aí? A origem dela no grego? Plenitude do grego, pleroma, o corpo dos crentes, que está cheio da presença, do poder, ação e riquezas de Cristo. Nós temos a Jesus. Jesus não é uma utopia, Jesus é real. Amém? Então não tenha medo. Olha aqui Hebreus 12, 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha, não tenha medo. A Bíblia diz que nós não devemos nos amedrontar com a cólera do rei. Moisés não se amedrontou. Ele foi lá, falou com o faraó, vou tirar o povo daqui, eu vou fazer, eu vou embora. Isso é um testemunho de fé. Não tenha medo. Em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos ter sim que testemunhar a nossa fé com ousadia. Então, não tenho medo disso não. Não, eu não vou abandonar não. Não vai ser agora, mas Deus tem a hora certa, vai acontecer. Se Deus me disse que Ele vai me dar, Ele vai fazer. Se Ele começou, Ele termina. Nós temos um irmão aqui da igreja que com um salário mínimo, ele construiu uma casa, está 10 anos construindo. Muita luta. E depois, foi melhorando o salário, mudando de emprego, mas 10 anos. Eu fui na casa dele, é melhor do que a minha. Muito melhor do que a minha. 10 anos. Mas há 10 anos ele testemunha a fé dele. Eu creio, Deus vai fazer, Deus vai me dar. Ah, pastor, mas eu queria um negócio assim, plum, aconteceu. Eu também queria. Mas, às vezes, quando isso acontece, você não aprende a dar valor. E nós aprendemos a valorizar quando é com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço, com muito esmero. Aí você diz, poxa, valeu a pena a conquista é melhor. Você dá alguma coisa, dá um brinquedo para uma criança. O que ela vai fazer? Ela vai brincar, ai que delícia, daqui a pouco, ela esquece. Você sabe quanto você pagou, você sabe o duro que você deu, você sabe a sua trajetória para chegar onde você chegou. Por isso você valoriza o que você tem. Então, testemunhe, acredite, você vai conseguir. Eu queria encerrar essa mensagem com Mateus 7, versículo 25, que diz assim: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, esta casa é você, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pastor, qual é a vantagem de ser um cristão e ouvir esta palavra? A vantagem eu vou te dizer qual é. É que tem uma hora na vida que cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento com ímpeto, vem problema, bombardeio de todo lado. Mas quando a vida de alguém é edificada sobre a rocha, sobre a palavra, meu amado, vem pancada de todo lado, você não cai. Você passa por... Tem gente que diz, como é que esse ser humano aguentou, passou por tudo isso e não sucumbiu? Porque estava firmado na rocha. Como é que essa pessoa aguentou? Foi a sua fé em Jesus que o manteve de pé. Amém? Então, meu amado, construa a sua vida com fé. Alicerce a sua vida na rocha. Porque um dia, isso aqui acontece. Para mim, para você, para todos nós. E não é uma vez só na vida, são várias. Várias vezes vem chuva, transborda rio. Às vezes vem problema gigante de tudo quanto é lado. Mas quando você está bem edificado, vem crise, teu casamento supera. Vem problema com filho, droga, álcool, você resgata o teu filho. Você vai lá, você se joga em cima, você cuida, você larga tudo, você vai,
você restaura a saúde mental, emocional do teu filho, do teu casamento. Mas quando você não tem uma rocha, você afunda junto. Tem gente que às vezes o filho vai para a droga, o pai e a mãe morrem dentro de casa. Nós vimos isso no noticiário, passou recentemente. TV Globo fez um programa aqueles jovenzinhos de repórter, que é o nome bem, Profissão Repórter, mostrou isso. Uma senhora, a filha saía para a rua para usar crack, e ela vai, magra, acabando com a vida, atrás da filha, de madrugada, sem dormir. Por quê? Porque não tem uma rocha, não tem uma estrutura. Sabe, ela não consegue mais ajudar a filha, porque ela não se ajuda mais. Ela não tem mais forças. Então, pastor, como eu posso ajudar alguém da minha família com um problema? Como eu posso ajudar o meu casamento? Como eu posso ajudar a minha casa, o meu trabalho? Você precisa estar bem. Você precisa estar forte para poder salvar, para poder resgatar, para poder ajudar. E esta força que nós temos vem da nossa fé em Jesus. Então, meu amado, não negue a sua fé, se agarre a esta vida de fé, testemunhe a sua fé, cresça na graça e no conhecimento e use a fé, dom de Deus que está na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Amém? Diga, eu estou firmado na rocha. Ah, mas tem que ser. Porque a hora que vem o vento, você tem que estar firmado. De vez em quando vem um vento, enverga, você enverga, e vai quebrar. Você enverga, e agora ele cai. Você enverga, bate lá embaixo, e sobe, volta com mais força, mano. Volta com mais força. Você faz igual um bambu. Você vai virando, ele vai estralando, creque, e vai arrebentar, você vai lá embaixo. Daqui a pouco você vem como a fênix. Tchau. Ninguém derruba essa mulher. Ninguém destrói essa mulher. Olha, como é que pode? Tentei puxar o tapete, caluniei, inventei mentira. Não cai. Está firmado na rocha. Amém? Estamos firmados na rocha. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Testemunha a sua fé, amado. Em nome de Jesus. Pai amado e eterno, nós vamos dar testemunho da nossa fé. Nós não recebemos um espírito de covardia, não. Nós não vamos nos atemorizar das más notícias. Nós não vamos temer crise. Pai, pelo contrário, nós vamos ajudar aqueles que estão sem esperança neste momento. Usa, meu Deus, usa a vida dos homens e mulheres que o Senhor tem trazido aqui para produzir esperança dentro dos seus lares. Usa a vida das mulheres para auxiliar os seus maridos, dos maridos para auxiliar as suas mulheres, dos pais na vida das suas filhas. Talvez alguém que me ouve agora, que esteja enfrentando um drama grande com uma filha. Talvez alguém que esteja em desespero por um problema que esteja se levantando contra a sua casa, contra a vida de uma filha ou de um filho. Mas nós, nesta hora, Deus, nos agarramos a Ti. Senhor, talvez alguém que diga, minha vida financeira, da noite para o dia, eu estava bem, estabilizado, perdi tudo, perdi um contrato grande, perdi o único cliente que eu tinha, o melhor cliente eu perdi. Senhor, é nesta hora que nós vamos testemunhar a fé. Porque a Tua palavra diz que se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. O Senhor não fecha uma porta sem que já tenha aberto outra melhor. Senhor, o nosso socorro vem de Ti. Por isso, Deus, nós sairemos daqui nesta noite, convictos, convencidos, que só a fé, só através da vida da fé, é que é possível
vencer, se manter motivado, com esperança. Só através da vida da fé. E nós sairemos daqui dispostos a viver esta vida e a